O plenário do Supremo retomou hoje à tarde o julgamento das ações que questionam a implantação do juiz das garantias. O relator, ministro Luiz Fux, prosseguiu na leitura do voto nesta quinta-feira, mas não concluiu. O julgamento será retomado na próxima semana. O ministro Dias Toffoli anunciou que vai pedir vista e se comprometeu a entregar o voto na primeira semana após o recesso do Judiciário. A repórter Marta Ferreira acompanhou. A discussão chegou ao plenário por meio de 4 ações que questionam a implantação do juiz das garantias. A inovação do juiz das garantias foi introduzida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, no chamado pacote anticrime. Na prática, a mudança divide a responsabilidade de processos criminais entre 2 magistrados. Um acompanha a investigação e autoriza diligências ainda na fase de inquérito, no caso, o juiz das garantias, e o outro julga o réu na ação penal. A atuação do juiz das garantias se encerra após ele decidir se aceita eventual denúncia apresentada pelo Ministério Público. Se aceitar, uma ação penal é aberta. Outro juiz passa a atuar e ficar encarregado de ouvir as partes, estudar as alegações finais e proferir a sentença. Os autores das ADIs alegam, entre outros pontos, que a implantação do juiz das garantias deveria ocorrer por meio de lei de iniciativa dos tribunais e não do Congresso. Também apontam violação dos princípios do juiz natural e da igualdade. Ao iniciar o voto, o relator ministro Luiz Fux afirmou que, sem estudos aprofundados, não é possível impor ao judiciário uma lei com tantas implicações no sistema criminal. Ele salientou que apenas no Código de Processo Penal, o pacote anticrime inseriu ou alterou 33 artigos, dos quais 10 estão sendo questionados nas ações. Fux também apontou violação ao Pacto Federativo. Exige, portanto, que as normas do Código de Processo Penal sejam uniformes em nosso país, não havendo espaço para que alguns estados sigam o Código e outros sejam dispensados de observar todas as suas normas. É dizer, se a norma está esculpida no diploma que rege o processo penal brasileiro, ela deve ser observada, sem exceção, em todas as unidades judiciárias do país, sem possibilidade de adequação à realidade local. O relator também observou a necessidade de verificar as características de cada tribunal para a implementação do juiz das garantias. O que se revela absolutamente incompatível com a autonomia regulatória dos estados em matéria de procedimentos é a norma que impõe uniformemente em todo o território nacional a adoção de modelo semelhante que vem sendo desenvolvido na comarca de São Paulo, sem qualquer atenção às distintas realidades das organizações judiciárias do nosso país, que não dispõem dos mesmos recursos tecnológicos. Fux também apontou violação à reserva de iniciativa do Poder Judiciário. Os dispositivos impugnados, ao tornarem obrigatória a criação de um juízo específico para supervisionar os inquéritos, com competência exclusiva, redunda na necessidade de criação de novas varas. Exige o aumento do número de cargos, disciplina competências jurisdicionais e altera a organização judiciária em todos os órgãos do Poder Judiciário do país. Para o relator, a criação de uma classe própria de juiz contraria a regra constitucional que reserva ao STF a iniciativa de lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura. Então, é o Estatuto da Magistratura que vai remanejar os juízes. Essa é uma garantia da magistratura. Até porque nós temos aí a garantia da inamovibilidade. Na contramão desta exigência, a Lei 13.964 de 2019, ela inobservou tanto a iniciativa privativa do Supremo em matéria atinente ao Estatuto da Magistratura, como a forma exigida em lei para promover alterações pertinentes ao tema.